capítulo de número 6. Mateus 6, versículos de número 19 ao versículo 21. Mateus 6, versículos 19 ao 21. Eis o que diz o Senhor ao seu povo na noite de seu dia santo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, como Tu és gracioso, e quão grande é a Tua bondade para conosco, porque não somente nos traz para o Teu regaço, nos dá o deleite de Tua presença, anima a nossa alma, vivifica o nosso espírito, como também nos mostra o caminho que devemos andar, Senhor. Portanto, fala conosco, assim como Tu fizeste pela manhã, edifica-nos na Tua palavra. Em Cristo Jesus é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, até aqui, grandes coisas o Senhor Jesus ensinou a todos nós, seus discípulos. Se nós bem atentarmos para estes 2 capítulos, nós aprendemos, principalmente, acerca daquilo que diz respeito à relação pactual que temos com o Deus eterno. E vimos que nada existe de mais importante do que isso nas nossas vidas. E talvez esse seja o nosso grande desafio na vida. Conceber a nós mesmos como verdadeiros filhos de Deus. E por que nós dizemos isso, irmãos? Ora, porque essa realidade, quando observada por nós, nos liberta de 2 grandes e terríveis tentações que todos nós passamos ao longo de nossas vidas, e por que não dizer, praticamente todos os dias. A primeira diz respeito à nossa vida de piedade, a passarmos a nos preocupar com o fato de que Deus está sempre olhando o que fazemos, antes de nos preocuparmos e valorizar tanto o que os outros veem e pensam a respeito de nós e do que temos feito. Sobre esta primeira e terrível tentação, foi então que o Senhor Jesus nos ensinou e advertiu anteriormente, dizendo que não devemos dar esmolas e nem tocar trombeta diante dos homens por causa disso. Porque quem faz isso são os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para receberem a glória dos homens. Ao darmos a esmola, nos ensinou Jesus que nossa mão esquerda ignore o que faz a direita, para que a esmola que nós dermos fique em secreto, e nosso Pai, que vê em secreto, nos recompensará por isso. Vimos também que, quando fôssemos orar, não deveríamos nos preocupar em passar a impressão para os outros de que somos grandes homens e mulheres de oração. Antes, deveríamos entrar no nosso quarto e, fechada a porta, orarmos ao nosso Pai em secreto. E este, que vê em secreto, nos recompensará.
Mas não apenas isso nos ensinou o Senhor Jesus. Nos ensinou também que, quando jejuarmos, não devemos demonstrar nossa contrição aos homens, a fim de que eles nos glorifiquem como homens e mulheres piedosos. Antes, devemos lavar o nosso rosto, ungir a nossa cabeça, para que em secreto nos coloquemos diante de nosso Pai, que vê em secreto, e Ele nos recompensará. Agora, então, chegamos à segunda grande e terrível tentação, da qual o Senhor Jesus nos liberta por meio exatamente desse relacionamento pactual que Deus estabelece com todos os seus filhos. E que segunda grande tentação é essa? Uma vida a ser vivida em meio aos mais variados problemas que são causados por nossos sentimentos e preocupações, e cada um deles com as suas tensões e dificuldades. Em suma, irmãos, diz respeito à nossa vida como crentes neste mundo caído. E vejam, por muitas vezes afirmamos que nesta vida o crente tem de contender contra o mundo, a carne e o diabo. E nosso Senhor Jesus Cristo reconheceu essa tríplice descrição de nossos problemas e conflitos. Ao manusear essa questão que trata de piedade individual, Cristo abordou, em primeiro lugar, a tentação gerada pela carne e pelo diabo. Porque Satanás se mantém particularmente atento no caso de homens e mulheres piedosas, quando estão ocupados buscando manifestar a sua piedade diante de Deus. Entretanto, havendo abordado essa questão, o Senhor Jesus passou então a demonstrar que existe um outro problema, a saber, o problema do mundo propriamente dito. Ora, e o que as Escrituras nos têm a dizer acerca dessa expressão que é utilizada, mundo? Certamente não está em evidência o universo físico, e nem meramente o conjunto total dos seres humanos. Antes, a nossa atenção e foco deve-se voltar a pensar aqui em uma atitude, em uma mentalidade, pois esse conceito aponta para uma maneira de contemplarmos as coisas ao nosso redor, para uma maneira de encararmos a vida de um modo como um todo. E, meus irmãos, um dos problemas mais sutis com os quais os crentes precisam confrontar-se é exatamente esse: o modo ou a maneira como ele se relaciona com esse mundo. Observem que Jesus com frequência enfatizou que não é fácil uma pessoa ser crente. Não é fácil alguém ser crente, ser um homem ou uma mulher piedosos num mundo como esse em que vivemos. Ora, ele mesmo, quando esteve nesse mundo, foi tentado pelo diabo. Ele mesmo se viu contestado pelo poder e pelas sutilezas do mundo. O que então nos faria diferentes do nosso Senhor? Nós nos encontramos nesta mesma situação. E é interessante porque certos ataques escolhem exatamente esse alvo. E principalmente quando estamos sozinhos, quando nos sentimos solitários. Há outros ataques que são desfechados contra ele quando ele sai a fim de entrar em contato com o mundo. E aqui eu estou me referindo ao próprio Senhor Jesus, no qual nós devemos observar a sequência que é utilizada aqui pelo Senhor, pois é bastante significativa.
Porque, observem, irmãos, o crente se prepara em secreto, em seu próprio quarto. O crente ora e faz diversas outras coisas. Ele jejua, ele ajuda o seu próximo com esmolas, ele pratica outras boas obras, sem deixar-se notar pelos demais. E por que sem se deixar notar pelos demais? Porque ele não está buscando os aplausos dos homens, ele não está buscando acariciar o seu ego, ele não está buscando os aplausos deste mundo, ele está buscando a glória para aquele que o salvou. E é assim que ele tem que procurar viver neste mundo. Sabendo que este mundo fará de tudo o quanto estiver ao seu alcance para derrotá-lo. Para que ele não consiga viver dessa forma, de modo a glorificar aquele que o salvou. De glorificar a Deus. E é exatamente por isso que, por inúmeras vezes, o crente se sente forçado a tornar-se extremamente circunspecto, vamos dizer assim. E não poderia ser diferente, já que se trata de uma batalha na qual ele está envolvido, e nessa batalha há uma luta sendo travada, uma luta pela fé, através da qual ele precisa se armar de toda a armadura de Deus, porquanto se dela não estiver revestido, ele certamente será derrotado, pois como afirma o apóstolo Paulo em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Essa é uma batalha extremamente, realmente feroz, irmãos. Um conflito mortífero e que batalhamos todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. E sendo assim, Jesus então nos ensina que esse ataque desferido pelo mundo, ou essa tentação que pende para o mundanismo, geralmente assume duas formas principais. Primeira forma, a forma de um afeto positivo pelo mundo. E a outra é a forma de uma atitude de preocupada ansiedade com respeito ao mundo. Assim, veremos nosso Senhor ensinando que uma coisa é tão perigosa quanto a outra. Uma vez mais, entretanto, cumpre-nos relembrar que Cristo tratou de ambos os aspectos do problema, ainda em termos do relacionamento pactual que temos com nosso Pai Celeste. Por conseguinte, ao entrarmos nos pormenores de seu ensino, jamais deveríamos nos esquecer, então, irmãos, dos princípios que governam todas as coisas. Logo, uma vez mais, precisamos exercer com muito cuidado, para não reduzirmos essas instruções a um mero número de normas ou regulamentos, porque se fizermos isso, imediatamente cairemos no mesmo erro que vitimou, por exemplo, o monasticismo. Porque existem pessoas tão preocupadas com os cuidados e negócios dessa vida, que só lhes resta um caminho a seguir, ou seja, retirarem-se dessa vida ativamente. Então eles acham que se enclausurar em mosteiros, se tornarem monges ou passarem a viver como eremitas em celas de isolamento ou até mesmo cavernas, vão resolver os problemas de seus pecados e das tentações que passam diariamente neste mundo. Porém, percebam que essa é uma interpretação distorcida, porque em parte alguma das Escrituras pode ser encontrado tal tipo de conselho. Ao contrário, as Escrituras nos têm demonstrado que podemos vencer esse mundo enquanto vivermos aqui, sim. Sendo assim, é preciso lembrar
que Jesus apresentou o seu ensino, antes de tudo, na forma de uma asserção bastante contundente, e que também é uma injunção. O Senhor estabeleceu dessa maneira uma lei, um grande princípio fundamental. E uma vez expresso esse princípio, em sua infinita bondade e condescendência, Jesus nos supriu, então, irmãos, de diversas razões e considerações que nos ajudam a pôr em prática a sua injunção. Como? Ao lermos palavras como essas. Sem dúvidas, a nossa reação, diante de tudo isso que falamos até aqui, não pode ser outra, além de admiração e grande impressão diante da condescendência do Senhor. Porque Deus estaria completamente coberto de razão se determinasse, por meio de alguma lei, sem qualquer esclarecimento, resolvendo todas essas questões. Entretanto, jamais nos deixou nessa situação. Pelo contrário, asseverou a sua lei e forneceu-nos o seu princípio, e então, em sua bondade, forneceu-nos as razões para os mesmos. Como? Ao dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubem. Nesses 2 versículos, o Senhor Jesus dá 2 ordens e um esclarecimento. A primeira ordem é uma ordem negativa, a segunda ordem é uma ordem positiva. E por que Jesus age assim? Vamos explicar isso então por partes. A começar pela ordem negativa que ele nos dá no versículo 19. Veja aí na Escritura. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Jesus não está aqui condenando a riqueza, irmãos. Isso precisa ficar muito claro. Pois quando a riqueza vem como fruto do trabalho e da bênção de Deus, ela não traz desgosto. Pelo contrário. É só nós nos lembrarmos do que nós falamos essa manhã, quando tratamos das riquezas que Deus concedeu a Abrão. Um outro ponto que não podemos nos esquecer aqui, que Jesus também não está aqui proibindo que os homens tenham reservas, ou que os crentes façam, por exemplo, um plano de previdência. Ora, porque a própria Escritura nos exorta a considerar a ação das formigas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. Logo, também não está se referindo especificamente a dinheiro apenas, como a maioria das pessoas interpretam e interpretam erroneamente. E por que ele não está se referindo especificamente ou estritamente a dinheiro? Ora, porque o termo tesouros utilizado aqui pelo autor possui um campo semântico bastante abrangente. Nós estamos falando aqui de um vocábulo extremamente amplo e que inclui muita coisa. Dentre elas, o dinheiro. Mas não apenas o dinheiro. Não tão somente o dinheiro. Indica algo muito mais importante. A saber, não as nossas possessões, mas sim a nossa atitude quanto às posses que temos. Logo, irmãos, não se trata do fato se os crentes podem ou não possuir bens materiais. Antes, diz respeito ao que eles pensam acerca desses bens materiais e qual a atitude que eles devem tomar em virtude destes. Logo, o que ele condena no texto é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. E observem, os tesouros não são dados para serem repartidos, e não para serem, de modo egoísta, acumulados. Pois o que trouxemos a este mundo, irmãos, que possamos ter o direito de levá-lo conosco quando partirmos daqui? Nada trouxemos, assim como também nada levaremos deste mundo. Entramos neste mundo nus, ou já nos esquecemos disso?
E como vocês acham que sairemos deste mundo? Se não também da forma que entramos, nus. Desde quando há gavetas em caixões? Aqui nossos tesouros são carcomidos pela ferrugem, destruídos pelas traças e subtraídos por ladrões. Logo, o problema não se concentra em possuirmos dinheiro, em termos recursos, mas esse dinheiro e esses recursos que têm se assenhoreado das nossas vidas. Assim, Jesus tratava aqui com pessoas que derivam a sua principal ou total satisfação nesta vida a partir das coisas que dizem respeito somente a este mundo, e é isso que ele está nos advertindo, e é sobre isso que ele está nos exortando. A exortação de Jesus, portanto, é contra aqueles que incorrem no erro de confiar as suas ambições, os seus interesses e as suas esperanças a esta vida, a este mundo, a este tempo. E visto então sob esse prisma, a advertência feita por Cristo muito se amplia, irmãos, aqui, ultrapassando os limites da mera posse de dinheiro. É só você parar para pensar nisso que nós estamos falando aqui agora. Porque esses tesouros aqui podem dizer respeito a inumeráveis coisas que se tornam verdadeiros tesouros para nós, aqui neste mundo, aqui nesta era, neste tempo. Pode ser que o seu maior tesouro seja o seu marido, sua mulher, seus filhos. Pode ser um grupo de amigos, pode ser uma profissão, pode ser uma carreira profissional, pode ser um dom que, se calculados quanto ao seu valor monetário, representam bem pouco ou praticamente nada. Todavia, são valorizados de tal forma por determinadas pessoas que se dizem crentes, que se tornam essas coisas seus genuínos tesouros. Dessa forma, meus irmãos, não importa o que ou o quão pequeno seja, mas se o entronizamos em nossos corações. Porque, meus irmãos, não se enganem. Há pessoas que frequentemente têm se tornado culpadas de sérios e tristes pecados em sua vida espiritual, exclusivamente por causa desse assunto que está sob a mira de nossas considerações aqui nessa noite. E vejam, muitas vezes são pessoas que não são tentadas pelo dinheiro, mas que são tentadas por outras coisas. O status, a posição social, o medo. Veja, são indivíduos que, se o diabo lhes aparecesse oferecendo algum suborno material, eles iam rir dessa tentação e recusar na hora. Mas se Satanás lhe apresentasse um engodo, principalmente naquilo que diz respeito ao seu trabalho, por exemplo, principalmente ao seu ministério, muitas vezes, lhe oferecendo uma posição exaltada, ficariam persuadidos e propensos. E não se admirem de aceitarem e receberem a oferta. Muitos em nossos dias têm recebido. Ao fazerem isso imediatamente, é observado um declínio gradual em sua autoridade e poderes espirituais. Esse tipo de coisa, irmãos, tem
acarretado um prejuízo terrível sobre a igreja de Deus. Tem atingido homens honestos e sinceros, mas que não se mantiveram em guarda no tocante a esse perigo. São indivíduos que têm tomado essas coisas como aquilo que há de maior valor para as suas vidas. Nós vivemos no tempo das mídias sociais, onde muitos têm se agarrado como maior prestígio a sua popularidade dentre os homens. Logo, se estas coisas representam tudo para você, então isso é o seu tesouro. Porque às vezes nós não ouvimos isso, né? Até de coisas lícitas. A gente pergunta às vezes por um filho: ah, não, fulaninho é tudo para mim. Eis o seu tesouro. Ah, não, pastor, mas eu não quis dizer com esse sentido. Você disse. Sabe o que é pior? Você demonstra isso. Tire o fulaninho e a sua vida vai de água abaixo. Não é assim, irmãos? É exatamente esse o perigo do qual o Senhor nos adverte aqui. Ídolos. Você quer ver um adorador de ídolos ficar completamente irado? Toque no seu ídolo. Tire ele do seu altar. Ou quebre-o, que você consegue o pior dos inimigos para a sua vida. É por isso então que há uma contraposição a isto, a esse mal, a essa preocupação mundana que por vezes domina o coração de muitos crentes. Daí a segunda exortação de Jesus, vejam aí o versículo 20, ele diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Vejam, meus irmãos, algumas pessoas têm interpretado essa declaração como se ela indicasse que nosso Senhor estava ensinando sobre a possibilidade de um homem obter a salvação por suas próprias obras. E aí eles dizem: olha, tesouros no céu significa aqui a salvação de uma pessoa e seu destino eterno. Ele pratica boas obras e vai acumulando um grande tesouro no céu, de modo que quando chegar o dia do juízo, Deus vai olhar para as grandes obras que ele fez durante toda a sua vida e vai contrabalancear com seus pecados e vai salvá-lo. É evidente que isso está errado, irmãos. Que Jesus não está falando disso. Porque Jesus não negaria a doutrina central do Novo Testamento, que é a justificação exclusivamente pela fé. Logo, Jesus não podia estar pensando nisso, principalmente porque ele estava se dirigindo aqui a indivíduos que já eram chamados de bem-aventurados, eram os seus discípulos. Ele já havia dito a eles: bem-aventurado é o indivíduo humilde de espírito, que nada tem de si mesmo. Esse é igualmente o homem que lamenta, chorando em vista de sua pecaminosidade, o qual compreende que, a despeito de tudo quanto possa fazer ou deixar de fazer, jamais pode atingir a sua própria salvação. Portanto, esse tipo de interpretação é ridícula. Mas então o que significam essas palavras? Ora, essas palavras apontam para algo que é ensinado em muitos outros trechos das Escrituras.
em pelo menos 2 outras passagens bíblicas, e que muito podem nos ajudar a compreender a doutrina que está aqui sendo envolvida por Jesus. E a primeira se encontra em Lucas 16, onde o Senhor Jesus fala do caso do administrador infiel. Vocês lembram dessa parábola? Que faz uso imediato e astuto da posição que ele ocupa. Você deve estar lembrado do que disse Jesus naquela passagem. E se não estiver lembrado, abra sua Bíblia em Lucas 16, versículo 9. Lucas 16, e versículo de número 9. Jesus diz assim: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Você já parou para meditar nessas palavras de Jesus? Nessa parábola em si? O que Jesus está ensinando ali? Jesus estava ensinando que os filhos deste mundo são mais espertos em sua própria geração do que os filhos de Deus, do que os filhos da luz. Por que ele estava dizendo isso? Porque os filhos do mundo se certificam de suas próprias finalidades. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou tomar isso como um princípio básico para aplicá-lo no seu caso. Se você possuir dinheiro, use-o enquanto está aqui neste mundo, a fim de que quando você chegar na glória, as pessoas que foram beneficiadas pelo seu dinheiro o acolham. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai reiterar esse ensino de Jesus lá em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 ao 19. Vá lá para 1 Timóteo 6, por favor, versículos 17 ao 19. Primeira Timóteo 6, 17 ao 19, Paulo diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que se você foi abençoado com riquezas materiais, utilize-se delas de tal modo, enquanto você vive nesse mundo, para que você acumule um pecúlio considerável no mundo vindouro. É isso que Jesus também está ordenando aqui. Mas como fazer isso? Jesus, em outra passagem, também reitera o mesmo princípio e deixa mais claro como devemos fazer isso. Mateus 25, mais especificamente no final de Mateus 25. Ali nós vamos ver Jesus fazer referência a pessoas que lhe haviam dado o que comer quando estivera com fome e que lhe haviam visitado quando estiveram na prisão. Vejam aí, Mateus 25, 37 até o 46. Mateus 25, 37 ao 46. Jesus diz assim: então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Aí Jesus completa, respondendo: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro,
não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitaste. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Querem que eu repita, irmãos? Quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você talvez não tenha consciência disso. No entanto, sem que haja nenhum tipo de empecilho nisto, você executa essas boas obras em favor desta gente. Se você faz isso, você estará amealhando o seu pecúlio celestial, para que, quando chegar no céu, você receba a recompensa no júbilo do Senhor. Mas se você tem se negado a isso, se negado a dar aquilo que é o mais básico para um cristão, que é o amor, que é o estender simplesmente a deixa da fraternidade. Ao invés disso, você tem virado o rosto para o seu irmão. Ao invés disso, você tem cuspido na sua cara, difamado o seu irmão, sem sequer o conhecê-lo, nutrindo um ódio, sem sequer saber as razões reais para isso, por ganância, inveja, soberba ou qualquer outra coisa, irmãos. É isso que você vai ouvir de Jesus. Porque o crente não é aquele que diz Senhor, Senhor. O crente é o que ama. O crente é o que ora. O crente é o que se humilha, é o que chora, é o que perdoa. É o que reconcilia, é o que estende a mão. É esse o cristão. E é esse o princípio que nosso Senhor constantemente enfatiza. É por isso que em Mateus 19, versículos 23 e 24, ele fala aos seus discípulos, após o seu encontro com aquele jovem rico, ele diz: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a confiança daquele jovem estava nos seus bens materiais. É essa fatal autoconfiança que impossibilita o indivíduo de tornar-se humilde de espírito, irmãos. Ou como ele o expressou para o povo. Em João 6,27, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. É para a vida eterna que temos vivido, irmãos. É para acumular tesouros nos céus que temos vivido, irmãos. Ou temos buscado viver para esses dias, para esse tempo, para essa era, e glorificar homens pecadores como eu e vocês, e não a quem de fato merece a glória. Esse é o tipo de coisa que Jesus indicava mediante essa expressão: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Sendo assim, ajuntar tesouros no céu não é criar uma linha de crédito celestial.
não é acumular méritos pessoais diante de Deus, nem manter um saldo robusto no banco de Pedro. Quando usamos, porém, nossos tesouros para promover a causa do Evangelho, amando uns aos outros, socorrendo os necessitados, isso sim é investir para a eternidade. Nesse sentido, como diz Lloyd Jones, ganhamos o que damos e perdemos o que retemos. Mas fazendo isso, acumulamos tesouros valorosos no céu. E talvez você esteja perguntando, tá, mas na vida prática, como é que a gente cumpre esse preceito? Em primeiro lugar, é necessário que sejamos possuidores de um correto entendimento acerca da vida e, sobretudo, um correto entendimento acerca da glória. E se você bem lembrar, foi exatamente com esse princípio que nós iniciamos aqui as nossas considerações nessa noite. O grande fato com o qual nunca podemos perder o contato é que nessa vida somos meros peregrinos. Caminhamos neste mundo debaixo dos olhos atentos do Senhor, aproximando-nos dele e na direção de nossa esperança eterna. Esse é o princípio fundamental para as nossas vidas. Uma vida vivida diante de Deus conscientemente. Você tem isso? Você é consciente disso? Se sempre pensarmos em nós mesmos, segundo essa perspectiva, como podemos então ainda errar? Será mais difícil errarmos. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as coisas passarão a se ajustar nos seus devidos lugares. Esse é o princípio ensinado, por exemplo, em Hebreus 11. Aqueles homens poderosos, aqueles heróis da fé, que possuíam um único objetivo: um único objetivo. Homens que andavam como quem vê aquele que é invisível. Já parou para pensar nisso? Porque o que é a fé mesmo? Asseveravam ser estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Hebreus 11, versículo 13. Como quem esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 10. É por isso que quando Deus chamou Abraão, ele respondeu afirmativamente à convocação. É por isso que Deus, quando se volta para um homem como Moisés, cuja perspectiva na corte egípcia era excelente, e o ordena que abandone tudo para tornar-se um miserável pastor de ovelhas, pelo espaço de 40 anos, Moisés obedece. Por quê? Porque, como diz o versículo 26, contemplava o galardão do Senhor. E o que dizer, irmãos, de todos os demais grandes heróis da fé? Ora, o que fez mesmo Abraão se dispor a sacrificar seu amado filho, o seu Isaque? O que levou todos os outros heróis da fé a estarem preparados para fazer aquilo que fizeram? Você já se perguntou acerca disso? Eu lhes respondo. O desejo genuíno por uma pátria superior. Ou seja, por uma pátria celestial.
sempre teremos de começar por esse profundo e verdadeiro princípio, meus irmãos. Porque se cultivarmos um correto ponto de vista de nós mesmos neste mundo, como peregrinos e filhos de Deus que se avizinham cada vez mais do Pai, então veremos essas realidades segundo a perspectiva correta. E imediatamente teremos a perspectiva certa das nossas qualidades e das nossas possessões. E assim começaremos a pensar em nós mesmos como mordomos que terão que prestar contas de todas essas coisas a Deus. Mas sabe como nós vamos prestar contas sobre todas essas coisas a Deus? Com alegria. Porque recebemos um tanto e estamos entregando dobrado. Como sabedores do fato que não somos proprietários permanentes destas coisas. Que não importa se está em pauta o dinheiro ou o intelecto, ou as nossas próprias pessoas, ou a nossa personalidade, ou qualquer outro dom que porventura tenhamos. Porque, mais uma vez, parafraseando o Lloyd Jones, o homem mundano imagina-se dono de todas essas coisas. Mas o crente, ele começa meditando na seguinte verdade: não sou dono de nenhuma dessas coisas. Meramente elas me foram entregues como um empréstimo, pois não me pertencem. Eu não poderei levar elas comigo, as minhas riquezas, e nem muito menos os meus dons. Tão somente me foi confiado custodiar essas coisas. E de pronto levanta-se aquela importante indagação: como é que eu poderei usar essas coisas para a glória de Deus? Pois é com Deus que terei que me encontrar um dia. E é diante de Deus que terei de estar algum dia. Porque Ele é o eterno juiz. Mas é também o meu Pai. É a Ele que terei de prestar contas de minha mordomia em todas as coisas com as quais Ele me tiver abençoado. Assim, então, irmãos, o crente pensa consigo mesmo: devo ter cuidado como utilizarei dessas coisas que o Senhor tem me concedido. Bem como ter cuidado das ações que tenho realizado, daquilo que tenho pensado, daquilo que tenho almejado ter para com Deus. Porque eu devo fazer todas as coisas que Ele me ordenou de tal modo que diante dele eu sempre lhe seja agradável, como foi Jó. Porque o que torna Jó diferente de nós, irmãos? Acaso ele não era pecador como eu e vocês? Acaso ele não necessitou de Cristo? Tudo gira então em torno da pergunta sobre como eu encaro a mim mesmo e sobre como enfrento a minha vida diária nesse mundo. Porventura, digo a mim mesmo a cada dia que tão somente estou deixando para trás mais um marco, para nunca mais retornar ali, para nunca mais ali voltar? Estou armando a minha tenda a cada dia que passa um pouco mais perto do meu lar celestial, ou tenho me afastado dele? Lembra do que aconteceu com Abraão? Hoje de manhã nós vimos isso. Esse é o grande princípio, irmãos, acerca do qual não podemos nos esquecer, mas precisamos nos lembrar constantemente. O fato de que somos filhos de Deus, vivendo neste mundo para seu propósito e para a sua glória, não para a nossa. Porque nós não escolhemos vir a este mundo. Não fomos nós que nos trouxemos para cá. Foi Deus, e Ele nos colocou aqui porque Ele tem um propósito conosco aqui. Porque tudo que Deus faz tem um propósito.
nos concedeu esse grande privilégio de vivermos neste mundo, nos proporcionando tudo aquilo que necessitamos para não apenas vivermos, mas vivermos abundantemente a fim de tornar o seu nome glorioso. Porque todas as coisas pertencem a Ele. E em consequência disso, considerando a mim mesmo como alguém que recebeu esse grande privilégio de ser mordomo que cuida das coisas de Deus, como alguém que recebeu a incumbência de administrar essas coisas, não posso apegar-me a elas como se fossem exclusivamente minhas, porque não são minhas, pertencem ao Senhor. Logo, não posso viver para concentrar nelas a minha atenção, ocupando nelas a minha mente, e elas não podem absorver todas as energias da minha vida, pelo contrário. E aqui, utilizando-me das palavras de Perkins, cumpre-me segurá-las frouxamente, não me deixando governar por nenhuma delas. Antes, cumpre-me administrá-las, e assim, ao fazer, estarei constantemente garantindo e depositando seguramente para mim mesmo um tesouro no céu. Pois como conclui o bom Salvador nesse texto, onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Lembrem-se disso, irmãos. O que tomamos como nosso tesouro arrasta o nosso coração. Onde está o seu tesouro? Será que está no mesmo lugar que estava o daqueles heróis da fé? Nas coisas celestes? Ou será que está preso a esse mundo, a esse tempo, a essa era, aos heróis de nossos dias? Se estamos em Cristo, o nosso coração também está. E sabe onde Cristo está? Nos céus. Mas se o nosso coração não está nele, nós devemos nos arrepender agora, enquanto podemos achá-lo, para que em tempo oportuno sejamos encontrados naquele dia no Senhor. Portanto, despojai-vos daquilo que é passageiro e apegai-vos àquilo que é eterno e imutável. Jesus Cristo, o único mediador e salvador. Vamos orar, meus irmãos?